Dizem que o vento em Dust Creek não apenas sopra a areia, mas sussurra os segredos daqueles que tentaram esquecer quem eram. O sol estava se pondo, pintando o horizonte com um tom de laranja que parecia ferro incandescente saindo da forja. Julian Vane, um homem cujo rosto era um mapa de cicatrizes e rugas profundas, batia seu martelo contra uma lâmina de arado. O som era rítmico, um metrônomo de honestidade em uma cidade que estava perdendo o compasso moral. Julian já tinha carregado uma estrela de prata no peito, mas agora preferia o peso do martelo. Para ele, o metal era sincero. Se você o tratasse com respeito, ele se curvava à sua vontade. Se você fosse negligente, ele quebraria. Infelizmente, os homens não seguiam a mesma lógica simples do aço. Lembrando, o conto a seguir é uma obra de ficção, inspirada nas lendas do Velho Oeste. Todos os personagens e eventos são fictícios. O silêncio do deserto era interrompido apenas pelo suspiro do fole e o tilintar do metal. Dust Creek era uma cidade pequena, esquecida pelas grandes rotas comerciais, mas Julian gostava disso. Ele buscava a paz que o trabalho braçal proporciona, uma tentativa de silenciar os fantasmas dos duelos que enfrentou em sua juventude. Mas a paz é um artigo de luxo no Oeste, e muitas vezes ela é vendida por um preço que nenhum homem de bem está disposto a pagar. Naquela tarde, o som de botas polidas sobre a madeira podre do deck da ferraria anunciou que a calmaria de Julian estava prestes a ser testada. Elias Sterling entrou na oficina com um sorriso que não chegava aos olhos. Elias era o oposto de Julian. Usava ternos de seda que pareciam deslocados na poeira do Arizona, e suas mãos eram macias, nunca tendo conhecido o cabo de uma enxada ou o gatilho pesado de um revólver de cavalaria. Eles eram amigos de infância, unidos por um juramento feito há décadas, quando eram apenas garotos famintos, sonhando com uma vida melhor. Elias trouxe consigo uma pequena bolsa de couro, depositando-a sobre a bigorna com um som metálico e pesado que Julian reconheceu instantaneamente. Não era o som de moedas de cobre ou prata. Era o som denso e surdo do ouro bruto. Elias explicou que havia encontrado uma veia de quartzo dourado nas terras que ambos possuíam em sociedade, uma propriedade árida que Julian usava apenas para pasto ralo. Segundo Elias, aquele ouro poderia reconstruir a cidade, trazer o progresso e garantir que nenhum deles voltasse a passar fome. Naquela noite, sob uma lua de prata que observava tudo em silêncio, eles renovaram o pacto. Metade para cada um. Julian queria usar sua parte para construir uma escola e um hospital. Elias falava em império, em poder e em deixar aquele buraco de poeira para trás. O ferreiro viu o brilho nos olhos do amigo, mas não era o brilho da esperança. Era o reflexo de uma ganância que começa pequena, como uma faísca, mas que tem o potencial de incendiar uma floresta inteira. Se essa história já te prendeu até aqui na beira da fogueira, deixe seu sinal de respeito. Seu like e sua inscrição mantêm essa chama acesa para a próxima lenda. Agora, voltemos para as montanhas de Black Rock. A ganância é um veneno que não mata o corpo de imediato, mas corrói a alma até que não sobre nada além de uma casca vazia. 3 dias após a descoberta, Julian foi chamado por Elias até a entrada da mina abandonada. O ar estava pesado, carregado com o cheiro de ozônio e terra úmida. Julian, confiando no velho amigo, deu as costas para examinar os escoramentos da entrada. Foi o erro mais grave de sua vida. O golpe não veio de uma bala, mas de uma traição fria e calculada. Elias, incapaz de compartilhar a fortuna que acreditava ser sua por direito de astúcia, atingiu Julian com uma barra de ferro, deixando-o desacordado na escuridão profunda da galeria. Elias não teve a coragem de olhar nos olhos de Julian enquanto ele caía. Ele simplesmente selou a entrada com dinamite, acreditando que o deserto e as pedras guardariam seu crime para sempre. Para o mundo, Julian Vane teria simplesmente desaparecido,
talvez fugido com uma parte do ouro que Elias afirmaria ter sido roubada. Enquanto a poeira da explosão assentava, Elias caminhava de volta para a cidade, sentindo o peso do ouro em seus bolsos, mas ignorando o peso muito maior que agora carregava em sua consciência. Ele acreditava que a honra era uma moeda sem valor em um mundo de homens práticos, mas ele estava prestes a descobrir que o deserto tem uma memória longa e implacável. Julian não morreu naquela mina. O destino, ou talvez a própria terra que ele tanto respeitava, decidiu que sua história não terminaria soterrada. Quando acordou, cercado por trevas e com a cabeça latejando com o gosto de poeira e ferro em sua boca, ele não sentiu ódio imediato. Sentiu uma tristeza profunda. A dor física nos seus joelhos feridos pelo chão áspero era pequena perto da ferida em seu espírito. Ele usou suas mãos calejadas, as mãos que moldavam o aço, para cavar. Centímetro por centímetro, lutando contra o ar rarefeito e o desespero, Julian Vane emergiu dos escombros como um homem que havia passado pelo próprio purgatório. Ele não voltou para a cidade de imediato. Passou semanas nas cavernas vizinhas, curando suas feridas com ervas do deserto e bebendo a água amarga de cactos para sobreviver. Enquanto seu corpo se recuperava, sua mente trabalhava como um martelo na bigorna, moldando um plano. Ele via, de longe, o brilho das luzes de Dust Creek aumentando. Elias estava prosperando. Tinha comprado o salão, o armazém geral e até o gabinete do xerife. A cidade que Julian amava estava se tornando um monumento à corrupção de um único homem. O ouro estava fluindo, mas a liberdade e a justiça estavam sendo enterradas sob o peso das moedas de Sterling. Elias Sterling agora se autodenominava o Barão de Dust Creek. Ele caminhava pelas ruas com a arrogância de quem pensa que comprou o tempo e o destino. Mas o poder construído sobre a traição é como uma casa erguida na areia movediça. Elias começou a ver sombras onde não havia nada. O som de um martelo batendo ao longe o fazia pular de susto. Ele gastava fortunas com guarda-costas, homens de má fama que só eram leais ao dinheiro em seus bolsos. A ganância o tinha isolado em uma fortaleza de desconfiança. Ele tinha o ouro, tinha a terra, mas não conseguia dormir uma noite sequer sem a mão no cabo de sua pistola. A cidade sentia o preço do progresso de Elias. Os impostos eram altos, e quem não podia pagar, perdia suas terras para a companhia mineradora do barão. A honra tinha se tornado uma piada contada nos cantos escuros do salão. Elias achava que tinha vencido. Ele acreditava que Julian Vane era apenas um osso enterrado em uma montanha distante. Mas a verdade é que Julian nunca esteve tão vivo. Ele observava, esperando o momento em que a própria estrutura de mentiras de Elias começaria a rachar. O ferreiro sabia que o metal mais duro pode ser quebrado se você bater no ponto exato, no momento certo. O acerto de contas aconteceu em uma noite de tempestade de areia, quando o mundo parecia envolto em um véu cinzento. Elias estava em seu escritório, contando seus lucros, quando a porta se abriu sem um som. Julian Vane não entrou com gritos ou tiros. Ele entrou como uma força da natureza, silencioso e inexorável. Elias, ao ver a figura empoeirada e magra, mas com olhos que brilhavam com a clareza da justiça, sentiu o sangue fugir de seu rosto. Ele tentou sacar seu revólver ornamentado com ouro, mas a mão de Julian, rápida e firme como o bote de uma cascavel, desarmou o antigo amigo com um movimento cirúrgico, atingindo seu pulso e fazendo a arma cair na poeira do chão. Não houve um massacre. Julian não era um assassino. Ele olhou para Elias e viu o que a ganância tinha feito. Um homem trêmulo, cercado por ouro que não podia protegê-lo da verdade. Julian jogou sobre a mesa a bolsa de couro original, agora vazia de ouro, mas cheia de pedras comuns da mina onde fora enterrado. Ele disse que o ouro que Elias tanto amava
era a sua verdadeira prisão. O confronto não foi resolvido com balas no coração, mas com o peso da realidade. Julian trouxe consigo os documentos que provavam as fraudes de Elias, entregando-os não aos capangas comprados, mas ao povo de Dust Creek, que se aglomerava do lado de fora, cansado da tirania. Elias Sterling não foi executado. Ele sofreu um destino pior para um homem de sua índole: a ruína total e o desprezo de todos. Seus bens foram confiscados para pagar as dívidas com a comunidade, e ele foi expulso da cidade que tentou escravizar, partindo apenas com a roupa do corpo e o gosto da derrota. Julian Vane não retomou a mina. Ele a selou permanentemente, declarando que aquele ouro estava manchado demais para ser usado por mãos honestas. Ele voltou para sua forja, mas desta vez, o som de seu martelo trazia uma nova melodia para Dust Creek. A cidade aprendeu que o brilho do ouro é passageiro, mas a integridade de um homem é eterna. A história de Julian e Elias se tornou uma lenda contada para os jovens, um lembrete de que a ganância pode até vencer algumas batalhas, mas a honra é quem escreve o capítulo final. O deserto continua lá, vasto e indiferente às ambições humanas, guardando em suas areias as lições de que a verdadeira riqueza não se pesa em balanças, mas na paz de espírito ao deitar a cabeça no travesseiro. A justiça pode demorar, pode ser soterrada sob toneladas de rocha e mentira, mas ela sempre encontrará um caminho para a superfície, tão clara quanto a luz do sol após uma tempestade. Se o calor dessa fogueira te alcançou, não vá embora sem deixar sua marca. Curta, comente de onde você está me ouvindo. Compartilhe com quem ama uma boa lenda de faroeste e se inscreva no Faroeste Contado para não perder a próxima jornada. Você acredita que a honra ainda vale mais que o ouro nos dias de hoje? Ou o mundo se tornou um lugar onde apenas os espertos como Elias Sterling prosperam? Deixe sua opinião nos comentários, eu leio cada um deles. O deserto é vasto e há outra lenda esperando por você. Clique agora no vídeo que está na sua tela e continue sua cavalgada conosco. O Velho Oeste ainda tem muito a dizer.